Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos ler a partir do verso 12. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou pode dizer: estou indo também, pastor. Marcos capítulo 11, verso 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos te louvar por estarmos aqui em tua casa. Esse lugar, segundo as suas escrituras, será chamado casa de oração. É aqui, Senhor, que aprendemos a dependência do Senhor. Aqui aprendemos acerca da sua vontade, do seu propósito, da sua palavra imutável. Por isso que nessa manhã a sua palavra vá e produza o resultado a qual ela se destina. E nós cremos que a sua palavra jamais volta vazia. Ela produz resultado a 100 por 1. E essa é a nossa oração, que a sua palavra encontre em nós um coração preparado para recebê-la, para que assim ela frutifique, para que assim ela possa produzir virtude, possa produzir a sua vontade. Eu quero declarar, Pai, a sua cobertura sobre esta igreja nesta manhã. Declaro em nome de Jesus que nada irá roubar a semente que será semeada aos nossos corações. Acampe os seus anjos ao redor dessa casa, em nome de Jesus, ó Pai, que a guerra no mundo espiritual que acontece quando a sua palavra é semeada, que nós como igreja possamos prevalecer nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa série falando sobre os milagres de Jesus. Quem está acompanhando essa série, diga aleluia. Glória a Deus. As crianças podem ir com a pastora Virgínia para a salinha. Todas as nossas crianças estão liberadas, abençoadas. Glória a Deus. Amém. E estamos aqui falando sobre os milagres de Jesus, aprendendo que os milagres de Jesus têm 3 razões. Jesus fazia milagres para satisfazer necessidades temporárias dos homens. Jesus fazia milagres porque era uma credencial do seu ministério messiânico. E Jesus também fazia milagres para expressar lições espirituais profundas. Amém, igreja? E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte desse milagre, um milagre um tanto quanto diferente. Jesus normalmente fazia milagres para abençoar pessoas, fazia milagres para curar, para restaurar, para transformar. Mas esse milagre que estamos estudando, Jesus ele faz algo diferente. Ele amaldiçoa uma figueira. Semana passada fizemos a introdução dessa mensagem e na ocasião conectamos o milagre da figueira que foi amaldiçoada, que se secou, com 2 outros eventos. Quem lembra quais foram os eventos que nós conectamos a esse milagre? Primeiro, a entrada triunfal de Jesus. Diga, a entrada triunfal de Jesus. E conectamos também com a purificação do templo. É impossível entender esse milagre da figueira, essa figueira que foi amaldiçoada por Jesus, que se secou, sem conectar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com a purificação do templo. No que tange a entrada triunfal de Jesus, aprendemos que essa expressão, a entrada triunfal, foi usada pelos organizadores das Escrituras Sagradas, fazendo menção à entrada triunfal de generais romanos depois que voltavam da guerra.
Quando os generais romanos, eles conquistavam grandes vitórias, conquistavam outras nações, eles eram recebidos em sua nação, debaixo de aplausos, eram ovacionados, reconhecidos. Então, os organizadores das Escrituras Sagradas usam essa expressão entrada triunfal, fazendo relação com a entrada triunfal dos generais romanos. Mas diferente da entrada triunfal dos generais romanos, Jesus não obteve uma conquista militar, mas uma conquista espiritual. Diga assim: Jesus obteve uma conquista espiritual. Jesus veio para implantar o reino invisível de Deus na terra, e esse reino consiste em uma conquista do nosso coração. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, a gente não vem para a igreja para aprender a conquistar bênçãos materiais. O Tiago falou bem aqui no início do culto, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso é uma promessa para nós, é uma realidade para nós. A gente vem para a igreja para aprender a sermos conquistados pelo Senhor dia após dia. Amém? Então diga assim: eu não venho para a igreja para aprender a conquistar a bênção, mas para ser conquistado pelo Senhor. Você está sendo conquistado pelo Senhor todos os dias, dia após dia. Dia após dia você está dando razão ao Senhor. Você está dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. É isso que nós aprendemos na casa do Senhor. Esse lugar será chamado casa de oração. Nada expressa mais dependência a Deus do que oração. A gente vem para a igreja para aprender a depender do Senhor. Amém? Jesus, em sua entrada triunfal, ele usa um jumentinho para fazer essa entrada. Por que Jesus usou um jumentinho? Ele estava cumprindo uma profecia messiânica. Zacarias capítulo 9, verso 9 diz o seguinte: exulte, ó filha de Sião, exulte, ó Jerusalém, porque o vosso rei vai até vocês, humilde, justo e salvador, montado em um jumentinho. Jesus, ele veio à terra não para fazer algo novo, ele veio para cumprir aquilo que estava escrito acerca dele. Quantos podem dizer amém? Jesus, ele não veio para inventar, ele veio para cumprir. Jesus, ele veio para cumprir aquilo que o Pai havia determinado para ele. Antes de querermos viver novidade, temos que buscar cumprir aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Aleluia! Salmo 139, verso 16 vai dizer que todos os nossos dias estão escritos e determinados pelo Senhor. Existe um plano de Deus para nós e nós precisamos cumprir esse plano. Glória a Deus! Então Jesus, ele cumpre uma profecia messiânica. Por essa razão ele entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. E quando Jesus ele entra em Jerusalém, a multidão estava aclamando ele. A multidão dizia: Hosana, Hosana, que significa louvado seja o Senhor. Essa foi a primeira vez que Jesus permitiu uma aclamação pública. Foi a primeira vez que Jesus permitiu ser ovacionado, reconhecido pelas pessoas publicamente, porque essa era a entrada triunfal dele. No entanto, Jesus, ele não era guiado pelos gritos de Hosana, e também não era gritado, não era movido pelos gritos de crucifica. Ele sabia que os mesmos que estariam gritando Hosana poderiam estar mais na frente gritando crucifica. Jesus, ele não era motivado, impulsionado pelo elogio e pelas críticas dos homens. Ele era impulsionado pela palavra de Deus, porque ele estava aqui em uma missão. Irmãos, nós também estamos aqui em uma missão. Amém? Nós não podemos ser guiados, não podemos ser motivados, não podemos ser influenciados pelas palavras de homens, seja elogios ou críticas. O que deve prevalecer em nossa vida, o nosso combustível, deve ser a palavra que vem do alto, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aleluia! Então Jesus, ele vai entrando em Jerusalém, e quando ele chega no templo, ele vai direto para o templo, porque ele veio restaurar todas as coisas, e a restauração ela vai começar pelo templo. Amém?
A restauração vai começar pelo templo. Então ele vai ao templo, e quando ele chega no templo, o que ele encontra? A corrupção do sacerdócio. Ele vê a troca de moeda que outrora acontecia do lado de fora, mas agora acontecia do lado de dentro do templo, porque Anás, o sumo sacerdote, estava querendo tirar proveito da situação. Os viajantes que iam para Jerusalém na época da Páscoa, eles precisavam trocar suas moedas, para que então eles comprassem um animal para oferecer um sacrifício. Anás, ele vendo que os cambistas estavam obtendo lucro, ele chama os cambistas para dentro do templo, e a partir daquele momento, mediante uma porcentagem que os cambistas dariam para os sacerdotes, a troca de moeda, o escambo, começou a acontecer dentro da igreja dos judeus, dentro da casa de Deus. Jesus viu a injustiça que acontecia com os pobres. Jesus, ele viu a venda de sacrifício dentro da igreja. Ele viu que na igreja dos judeus, para que as pessoas pudessem adorar a Deus, elas precisavam se submeter a um sistema religioso corrupto. Jesus então, ele vê essa situação, e o que ele faz? Ao invés de tomar uma decisão, quando ele viu tudo o que estava acontecendo, ele retorna para Betânia. Porque normalmente a gente acha que Jesus, quando viu a situação, ele já entrou virando as mesas, expulsando os que compravam, os que vendiam. Não, Jesus, ele vai para Betânia, ele descansa. Quem morava em Betânia? Maria, Marta e Lázaro, os amigos de Jesus. Como é bom ter amigos para que a gente possa desabafar, irmãos. Como é bom ter amigos para que a gente possa conversar, para que a gente possa abrir o coração. A Bíblia não fala que isso aconteceu no caso de Jesus, mas a gente pode entender a importância de ter amigos, pelo fato de Jesus ter ido para a casa de pessoas que eram amigas deles. Jesus então, ele descansa, ele acorda, e de cabeça fria, ele vai para Jerusalém, e ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ele expulsou os cambistas, virou as mesas, expulsou quem comprava, quem vendia. Ele purifica o templo. O que a gente aprende? Nunca tomar decisões de cabeça quente. Amém, igreja? Quem toma decisão de cabeça quente pode perder a razão. O apocalipse poderia ter acontecido em Marcos 11:11, porque se Jesus, ele age de cabeça quente, poderia fulminar todo mundo. Amém? Seria o apocalipse segundo Marcos, e não segundo João. Mas Jesus, ele vai para Jerusalém, descansa. No outro dia, ele toma uma decisão. Ele expulsa os cambistas, os que compravam, os que vendiam. Mas nesse caminho para Jerusalém, ele encontra essa figueira. Ele encontra uma figueira. De longe, ele olha para uma árvore vistosa, muito bonita, porque ela tinha muitas folhas. Jesus então estava com fome, ele vai até essa figueira, e quando ele chega na figueira, ao invés de encontrar frutos, ele encontra apenas folhas. E nós aprendemos que a figueira, antes da folha, ela dá fruto. Amém? Antes dela dar folha, ela dá fruto. São pequenos botões que vão surgindo nos ramos, nos galhos da videira, e depois que esses frutos vão surgindo, as folhas acontecem de forma natural na figueira. Jesus, ele olha para aquela figueira e ele pensa: se tem folha, então tem fruto. E ele vai até a figueira, ele se aproxima da figueira, e por não encontrar fruto, ele diz para a figueira o seguinte: que de ti nunca mais nasça fruto, que de ti ninguém mais coma fruto. Jesus, ele amaldiçoou essa figueira. Por quê? Porque ela tinha a aparência de que era frutífera, mas não tinha fruto. Essa figueira representava quem? No contexto que estamos estudando, Israel. Representava um sistema religioso que estava em voga naquele tempo.
Israel havia recebido promessas tremendas da parte do Senhor. Através de Israel, Deus revelaria sua soberania, sua grandeza, e todas as nações da terra, famílias da terra seriam abençoadas. Através de Israel, a glória do Senhor seria derramada sobre a terra. Mas Israel tinha uma aparência de piedade, uma aparência de santidade, cumpria todos os ritos religiosos, os sacrifícios estavam sendo feitos no altar do Senhor. Israel tinha uma aparência de frutífera, mas quando Jesus chegou no templo, só encontrou folha, só encontrou engano, só encontrou mentira, só encontrou práticas que desagradavam o coração do Senhor. Essa figueira representava Israel, esse sistema religioso. Jesus então ele amaldiçoa essa figueira, deixando uma lição para nós. Qual é a lição? Que nós não podemos viver apenas de folhagem, não podemos viver apenas de aparência. Deus deseja encontrar em nós frutos. Quantos podem dizer amém? Então hoje nós vamos fazer uma aplicação pessoal, porque essa figueira, meus irmãos, não representa somente Israel, somente aquele sistema religioso. Essa figueira também representa cada um de nós. Essa figueira, ela tem lições preciosas e importantes para nossas vidas. E a primeira coisa que a gente precisa tratar aqui, por que Jesus, ele amaldiçoou essa figueira? Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Essa figueira deu direito a Jesus de esperar nela fruto. Por quê? Porque ela tinha folha, ela tinha uma aparência de que era frutífera. Então ela deu direito de Jesus se aproximar dela e esperar dela frutos. Sabe, meus irmãos, quando nós dizemos assim, eu sou cristão, eu creio em Deus, nós estamos dando direito a Jesus de se aproximar de nós para buscar frutos. Sabe por quê? Quando nós dizemos, eu sou um cristão, eu creio em Deus, eu sou um filho de Deus, você está dizendo que entendeu que pela fé você foi enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. E por você estar enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, você tem toda a seiva espiritual ao seu favor, todo o poder de Deus, toda a graça de Deus liberada sobre a sua vida para que você produza fruto. Então quando nós confessamos nossa fé em Jesus, nós estamos dizendo para Ele, Jesus, o Senhor tem direito de buscar fruto na minha vida. Quantos podem dizer amém? E sabe, irmãos, eu quero fazer uma aplicação bem prática hoje, bem prática, para que você saia daqui hoje com uma palavra que vai direcionar verdadeiramente a sua vida. Você tem um fruto que o Senhor ele busca em nós, é o fruto da fé. Diga fé. Às vezes a gente vem para a igreja atrás de um milagre, e quando Jesus se aproxima de nós, Ele está querendo encontrar frutos. A gente não pode esquecer disso. A gente vem para a igreja às vezes atrás de um milagre, atrás de uma resposta, e a gente clama, Senhor, vem a mim. Mas quando Ele vem a nós, Ele está buscando fruto. E se tem um fruto que o Senhor, Ele deseja encontrar em nós, é a fé. O Senhor falou comigo fortemente nessa semana sobre um personagem bíblico chamado Jó. Jó, meus irmãos, é um homem tremendo que nos ensina lições preciosas. Quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo um homem de fé. Por quê? Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus filhos morreram. Ele perdeu os bens materiais, todos os bens que ele tinha. Jó foi alcançado por uma enfermidade mortal. Ele só não morreu porque Deus o preservou. Jó perdeu também a sua esposa, porque no momento mais difícil da vida de Jó, a esposa dele diz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Emocionalmente ele perde a sua esposa. Nem da esposa ele pôde contar.
Jó, ele foi criticado pelos seus amigos. Você está passando por isso, Jó, porque tem pecado na sua vida. E me chama a atenção o fato de que a primeira vez que Deus vai falar com Jó, no livro de Jó, foi no capítulo 38. Projeta, por favor, Gui. Jó 38. Verso 2, quero ler com os irmãos. Verso 3, melhor dizendo. Essa é a primeira vez, irmãos, que Deus vai falar com Jó. Depois de tudo que Jó passou, depois de tudo que Jó sofreu, depois de tudo que Jó experimentou, toda a experiência traumática, Deus vira para Jó e fala bem assim: Józinho querido do meu coração, você sabe o quanto você é amado. Józinho, você é uma pessoa muito especial, eu quero que você saiba disso. Józinho, vem aqui no colo do papai. Laro, 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 laro. Um fundo musical. Depois de tudo que Jó passou, primeira vez que Deus vai falar com Jó: Jó, cinja seus lombos como homem. E Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Começa a inquirir Jó. E Deus falou comigo acerca dessa expressão: cinge seus lombos como homem. Deus, sabe o que está querendo falar com Jó aqui? Ele estava dizendo o seguinte: Jó, quando Satanás se apresentou a mim, eu perguntei a ele: você viu meu servo Jó? Na terra não tem ninguém como ele. Ele é um homem justo, ele é um homem íntegro. Satanás falou bem assim: ele só te serve porque você abençoa ele. Ele só te serve porque você é bom com ele. Aí eu disse: pode tocar em tudo que é dele, que ele não vai me negar. Ele vai continuar firme na minha presença. Então o que Satanás fez? Tocou em tudo que era de Jó. E aí, depois de tudo que Jó passou, Deus fala com Jó: Jó, cinge seus lombos como homem. O que Deus está falando é o seguinte: Jó, sustenta o teu testemunho. Sustenta o teu testemunho, porque eu dei testemunho de você para Satanás. Eu falei que você é um homem justo, que você é íntegro e que na terra não tem ninguém como você. Agora sustenta o testemunho. É isso que Deus está falando com Jó: cinge teus lombos como homem, não se vitimize, eu sou contigo. Levante-se, cinge teus lombos como homem, para de mimimi, para de se vitimizar, cinge teus lombos como homem. O que eu entreguei a você, não admite esse tipo de postura. É isso que nós estamos falando com Jó. Sabe por quê, irmãos? Sustentar o testemunho quando tudo vai bem é fácil. Sustentar o testemunho quando nós somos abençoados, as coisas estão prosperando, a conta bancária está cheia, a família está uma bênção, né? O casamento está maravilhoso, a conexão com os filhos, quando tudo vai bem, sustentar o testemunho é fácil. Mas nosso desafio é sustentar o testemunho até quando as coisas não estão indo bem. E a palavra do Senhor para nós essa manhã é: cinge teus lombos como homem, sustenta o teu testemunho. Obrigado pelo amém. Cinge teus lombos como homem. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos vitimizamos diante das circunstâncias da vida. E eu percebo que muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por dificuldades, porque é como se estivesse chacoalhando a nossa vida como uma árvore, para ver o que sai dela, para ver se vai sair fruto ou se é só folhas. Quando você passa por uma dificuldade e você reclama, você murmura, você desvia, você vai embora da igreja, você abandona o seu ministério, é porque você só tinha folhas, você não tinha frutos para apresentar. O Senhor está buscando em nós frutos nesses dias. A palavra diz que ele tinha fome e ele foi até essa figueira querendo encontrar frutos. O Senhor está hoje aqui e ele está procurando frutos em nós, e o fruto que ele quer encontrar hoje em nós é o fruto da fé. Sustente o testemunho. Irmãos, estamos vivendo em um tempo em que a igreja precisará sustentar o testemunho da fé.
senão nós deixaremos de ser igreja, teremos só folhagens, uma aparência de igreja. A palavra do Senhor diz: Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas do Senhor. Irmãos, a nossa missão nesses dias é ser uma carta para que as nações possam ler a palavra de Deus. Quando aqueles que não conhecem a Jesus olharem para nós, eles devem ler em nós a palavra de Deus. Nós não podemos só ter folhas, não podemos somente ter a aparência de que somos cristãos. Nós precisamos aprender a sustentar o testemunho da fé. E a palavra do Senhor diz: ao vencedor darei a ele o direito de se assentar à destra do Pai, assim como eu venci, estou sentado à destra do Pai. Jesus está dizendo isso para nós nessa manhã: ao vencedor darei o direito de se assentar à destra do Pai. Irmãos, eu quero me assentar à destra do meu Pai, mas para isso nós precisamos continuar firme, sustentando o testemunho da fé. Aleluia! Esse fruto precisa ser revelado por nós, pela igreja, pelos filhos de Deus nesses dias. João capítulo 15, do verso 1 ao 2, vai dizer assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem dá fruto está sendo podado, quem dá fruto está sendo lapidado pelo Senhor para continuar dando fruto. Agora, quem não dá fruto só está ocupando espaço. Deus está tirando nesses dias. Diga assim: Deus está tirando quem não dá fruto. É uma palavra que muita gente não está acostumado na igreja. Nós estamos vivendo no tempo da graxa, não da graça. Estão fazendo da graça de Deus uma graxa, algo desprezível, algo sem valor. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que viver uma vida digna do Evangelho. Não se trata de legalismo, se trata de buscar cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou para nós em sua palavra. Ontem eu estava conversando com Luana, minha filha, e eu mostrei para ela uma notícia que saiu de um pastor conhecido no Brasil, mais conhecido pelos jovens, que foi filmado dançando no show da Anitta, juntamente com a sua esposa. Ele estava lá dançando no show da Anitta. Pastor, é pecado você ir para algum show? Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. A questão não é ir para o show, a questão é o nível que a pessoa desceu. É o nível de lamaçal que a pessoa se colocou. Porque ali é uma afronta, um desprezo a Deus, ao templo de Deus que é o nosso corpo. Músicas que incitam ao pecado, músicas que incitam a pornografia, prostituição. Existem cantores que estão levando a bandeira de principados em nossa nação. E esse pastor é um pastor que diz que prega a graça de Deus. Que graça é essa que não nos conduz ao arrependimento? Que graça é essa que não nos conduz à santidade? Que graça é essa que não nos capacita a viver todo o propósito de Deus? Isso não é graça, isso é graxa. Sabe, irmãos, parece que tem igrejas nos dias de hoje que receberam a missão de adotar celebridades. Estão adotando celebridades, e as celebridades estão entrando aos montes, mas não tem transformação, não tem vida com Deus, não tem fruto. Nós, como igreja, iremos precisar, nesses dias, sustentar o testemunho da fé. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a nossa frequência no culto, para que o nosso serviço na igreja, para que a adoração através de cânticos não sejam apenas folhagens. Isso é uma declaração de Charles Haddon Spurgeon. Que a nossa frequência nos cultos, que o nosso serviço ao Senhor, que a nossa adoração em forma de cântico não seja apenas uma folhagem.
Porque adoração não é a música que a gente canta, adoração é o estilo de vida que a gente leva quando a música para de tocar. Quantos podem dizer amém? Nós iremos precisar sustentar o testemunho da fé. A graça de Deus, irmãos, ela conduz ao arrependimento, ao quebrantamento. A graça de Deus nos conduz aos pés da cruz. Aleluia! O Senhor também está procurando em nós frutos de fidelidade. E quando eu penso em fidelidade, me vem à cabeça um homem chamado José. Já compartilhei isso com os irmãos. Eu gostaria de repetir para enfatizar, porque é sempre bom a gente ouvir aquilo que outrora ouvimos, para que fique consolidado no nosso coração. José foi um homem injustiçado, ele foi preso de forma injusta. Estou falando de José, o sonhador. A mulher de Potifar o acusou de tentar cometer adultério com ela. Essa mulher era casada com Potifar. José era um homem íntegro. José, quando foi tentado por essa mulher para se deitar com ele, José disse o seguinte, em Gênesis capítulo 39, no verso 9, ele diz o seguinte: como eu poderia cometer tamanha maldade contra Potifar e pecar contra o meu Deus? José fala, como eu poderia pecar contra Deus? Observe, irmãos, que a fidelidade é um processo que acontece no nosso íntimo. José não vivia de aparência, de folhagens. Ele não estava preocupado com o que as outras pessoas iriam pensar dele se descobrisse que ele havia adulterado. Não, ele queria agradar a Deus. Então ele fala, como eu posso pecar contra Deus? Ele não estava vivendo de aparência. Se descobrirem, vão falar mal de mim. Se o pastor descobrir, vai me tirar do altar, vai me colocar em disciplina. Se o pastor descobrir, eu não vou mais tocar na igreja, não vou mais pregar. Se descobrirem, a minha reputação vai lá embaixo. Não, José venceu o pecado porque ele queria agradar a Deus. Como eu pecaria contra o meu Deus? Isso que é fidelidade, é algo que acontece no nosso íntimo, no nosso interior. Ninguém que vive de aparência vence pecado. Ninguém que vive de aparência vive tentação. Sabe por quê? Porque a aparência é só na frente das pessoas. No íntimo ele peca, comete erros e deslizes, porque não tem mais quem mostrar a sua imagem. Quem vive de folhagens, quem vive de folha, quem vive de aparência, nunca vence o pecado. Você quer vencer o pecado? Então tem que haver um desejo profundo no seu interior, no seu coração, de agradar a Deus. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? José estava dizendo o seguinte: Deus é tão fiel comigo, Deus é tão bom comigo, Deus tem me abençoado tanto, abençoado a minha vida. Como eu posso pecar contra o meu Deus? E esse deve ser o nosso coração. Jesus morreu na cruz por nós, igreja. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Aquela cruz era para nós, não era para Ele. Ele foi a cruz em nosso lugar. Somos perdoados, somos salvos, somos libertos pelo sacrifício, pelo amor dEle. Como nós poderemos pecar contra esse Deus maravilhoso? Jesus está procurando em nós frutos de fidelidade. Para que a gente possa liberar esses frutos, a gente precisa ter uma verdade em nosso íntimo, que é um desejo de agradar a Deus. Convém agradar aos homens ou a Deus? Esse desejo, irmãos, de agradar a Deus é em primeiro lugar em nossa vida. É o que faz muitas vezes a gente sair do nosso lugar e vir à frente, nos ajoelhar, nos quebrantar, porque a gente não está nem aí para o que as pessoas vão falar de nós. A gente não está nem aí para a nossa reputação. A gente quer corresponder a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então a gente se quebranta, a gente se humilha, a gente reconhece os nossos erros, as nossas falhas, nossas limitações, porque só assim que a gente pode permanecer. Só dá fruto quem
permanece. Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. A igreja não pode ter somente folhas, aparência. Nós precisamos produzir frutos. A figueira, irmãos, como árvore, ela tinha duas funções. A primeira, dar fruto, e a segunda, dar sombra. Diga assim: dar fruto e dar sombra. Característica interessante da figueira: a figueira tem folhas grandes, vistosas, bonitas. Quem se assentava debaixo de uma figueira usufruía de uma sombra maravilhosa. A igreja, como a figueira, ela tem que dar fruto e também dar sombra. Sabe qual é o problema dos nossos dias, irmãos? É que a igreja só quer dar sombra, só quer servir de descanso, de proteção para o pecador. Quero confessar algo para os irmãos nessa manhã. Um dos meus principais erros em meu ministério, eu tenho mais de 20 anos de ministério, igreja, e um dos meus principais erros que eu avaliei diante do Senhor foi porque eu já quis ser mais sombra do que ensinar as pessoas a dar fruto. Como pastor, eu queria abraçar as ovelhas. Eu via o sofrimento das ovelhas, a dor das ovelhas, e falava: vem cá, eu queria abraçar. E muitas vezes eu amava mais as pessoas do que a verdade de Deus. E isso me levava muitas vezes a negociar os princípios da palavra para aceitar aquela pessoa, para que aquela pessoa se sentisse bem, confortável e ficasse perto de nós, ficasse em nosso meio, permanecesse na igreja. Só que eu comecei a perceber que os resultados disso não produziam fruto, porque eu comecei a entender que as pessoas queriam mais a minha presença do que a presença de Deus. Porque tem pessoas que buscam aconselhamento, não é porque querem mudança, mas porque são carentes e elas querem alguém para ouvi-las, tão somente. Alguém para abraçá-las, porque ela não foi abraçada, porque ela não foi amada de repente em sua infância, então ela quer alguém para dar atenção a ela. Eu comecei a perceber que muitas pessoas que eu abraçava não queriam transformação, só queriam a minha presença. E eu era tentado muitas vezes, por amar as pessoas, as ovelhas, em dar mais sombra do que ensiná-las a frutificar segundo o Evangelho. E eu comecei a negociar princípios, valores. E quando você negocia valores, princípios, você começa a tentar mudar a interpretação da palavra de Deus, para de alguma forma receber essas pessoas. Ouça o que eu vou te dizer: nós temos que ser sombra, mas também precisamos ensinar as pessoas a frutificarem segundo o Evangelho, porque senão nós deixamos de ser igreja, deixamos de cumprir o propósito de Deus. Quem está entendendo? Essa semana eu fiz um post que gerou muita polêmica nas minhas redes sociais. Eu disse o seguinte: não existe igreja da inclusão, só existe igreja da transformação. Não existe evangelho da inclusão, só existe evangelho da transformação. A igreja dos nossos dias está sofrendo uma pressão violenta para que ela seja uma igreja inclusiva. Ouça o que eu vou te falar: a igreja não é inclusiva, o evangelho não é inclusivo. Se fosse assim, Deus não teria criado o inferno. Vai dar problema de novo hoje, hein? Amém? Salmo 9,17: os ímpios serão conduzidos ao inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Quem diz isso é a palavra do Senhor, não sou eu. Eu preciso ensinar a verdade do Senhor. Não existe evangelho de inclusão, só existe um evangelho, e esse evangelho é o da transformação. Irmãos, Deus expulsou Adão e Eva do jardim, sabe por quê? Porque o jardim não é inclusivo, é exclusivo para aqueles que querem viver a vontade de Deus. Aleluia! Deus não tolerou Satanás quando ele se rebelou. Deus expulsou Satanás do céu, porque o céu não é inclusivo, o céu é exclusivo para quem quer fazer a vontade de Deus.
Pode aplaudir o Senhor com alegria. Pastor, como que a gente contextualiza a igreja nos dias de hoje? De acordo com a palavra de Deus. Como devemos receber as pessoas? Como devemos receber os pecadores? Porque nós somos pecadores. Como devemos receber? Não é através de recebermos todos e não exigirmos, pedirmos transformação. A igreja, ela tem que abraçar as pessoas, receber as pessoas, mas com a Bíblia aberta. Quantos podem dizer aleluia? A igreja, ela tem que ser acolhedora e não inclusiva. O que é ser acolhedora? Nós recebemos a todos, mas estamos sempre com a Bíblia aberta, ensinando a verdade de Deus, porque todavia, se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. A gente não pode, igreja, fingir que as pessoas estão nascendo de novo, se o evangelho não está sendo ensinado. Ah, mas eu nasci assim, pastor. Nasce de novo. Amém? Não é isso que a gente tem ouvido nos dias de hoje? Pastor, eu nasci assim. A palavra do Senhor é necessário, é nascer de novo. Essa é a palavra para mim, essa é a palavra para você. Deixa eu falar algo forte aqui para vocês agora. Posso falar? Qual foi a proposta da serpente para Adão e Eva? Pois estavam lá no jardim. Olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como? Como? De ser como Deus. Sabe qual era a proposta? Mudança de gênero. Vai dar problema de novo hoje. Já tinha pensado nisso? Deixe de ser homem, seja como Deus. Porque a mudança de gênero, irmãos, você acha que isso é de hoje? O diabo é o mesmo. Essa foi a proposta inicial, lá no jardim. Deixe de ser homem, se torne Deus. É uma mudança de gênero, de homem para Deus. Agora, nós podemos também experimentar uma mudança de gênero quando nós não aceitamos a verdade de Deus, queremos ser mais do que Deus, e assim nos colocamos como Deus. Quantos podem dizer amém? Diga assim: o evangelho não é da inclusão, mas é da transformação. Glória a Deus. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: transformai-vos, para que possais conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Igreja, não vamos perder o prumo, não vamos deixar a fé, não vamos abandonar a fidelidade, vamos continuar guardando a palavra do Senhor em nosso coração, porque dela procede vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre o caminho e a vida tem uma verdade. Aleluia! Entre o caminho e a vida tem uma verdade. Se você trilha o caminho da mentira, isso vai te conduzir à morte e não à vida. Jesus diz o seguinte: quem vem a mim, diga assim, quem vem a mim. Ele não falou quem vai. Ninguém, olha quem fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque você só acessa o Pai por Jesus. Amém? E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu quero terminar o terceiro ponto. Qual foi a maldição que Jesus liberou sobre a figueira? Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: Jesus sentenciou a figueira que permanecesse eternamente do jeito que estava.
Eu achei muito forte essa declaração de Hernandes Dias Lopes, um grande pregador da nossa nação brasileira. Quando Jesus ele olha para a figueira, ele vê a figueira que só tinha aparência, não tinha frutos. O que ele faz? Se é assim que você quer ser, continue assim eternamente. Sabe como eu entendo o juízo final? Deus vai dar um pause na nossa existência, e a nossa condição atual será a nossa condição eterna. Vou repetir, o juízo final vai ser Deus dando um pause na nossa existência. Viu o controle remoto que te dá um pause? Nem tem mais pause, né? Tem, né? Te dá um pause na nossa existência, e a nossa condição atual vai ser a nossa condição eterna. Essa foi a sentença de Jesus sobre a figueira. Sabe por quê, irmãos? Não há juízo mais severo de Deus do que permitir que a gente viva segundo a nossa vontade. Esse é o juízo mais severo. Esse foi o juízo que veio sobre o povo de Romanos capítulo 1. Já que vocês querem viver assim, desprezando a Deus, homem com homem, mulher com mulher, rejeitando a vontade soberana de Deus, então viva segundo aquilo que vocês querem, e vocês vão colher no próprio corpo de vocês as consequências do pecado, do engano. Esse é o pior juízo que pode alcançar alguém, é quando Deus permite que a pessoa viva segundo a sua vontade. O juízo final só vai ser uma constatação de quem você é, da sua condição atual. As pessoas que irão para o céu irão eternizar a sua condição atual. Eu creio em Deus, eu estou buscando a Deus, eu permaneci na fé, eu permaneci buscando ser fiel. Quando eu errava, eu me quebrantava, eu nunca rejeitei a vontade de Deus, por mais que eu não fosse perfeito, eu estive sempre aqui, Senhor, pronto para recomeçar, para te obedecer. Eu sempre dei razão ao Senhor. Essa condição será eternizada no céu. Amém? Mas as pessoas que serão conduzidas ao inferno terão perpetuada a sua frieza, suas imoralidades, sua falta de reverência ao Senhor, o seu esquecimento de Deus. Terão eternizado a sua condição atual de irreverência ao Senhor. Jesus aqui amaldiçoou essa figueira, perpetuando uma condição atual. Apocalipse capítulo 22, verso 11 vai dizer: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, suje-se mais, mas quem é justo, seja mais justificado, quem é santo, seja mais santificado. Aleluia! É tempo de santificação, igreja. É tempo de continuarmos firmes, sustentando o testemunho da fé. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Se o Senhor congelasse hoje a sua existência, qual seria o seu destino? Meus irmãos, eu não me coloco aqui como alguém perfeito, não. Essa palavra também é para mim. É uma palavra solene, é uma palavra que nos confronta. Antes de vir pregar essa palavra, eu falei: Senhor, será que eu não sou essa figueira? Será que eu não valorizo mais o altar? Será que eu não valorizo mais o dom que o Senhor me deu? Será que eu não valorizo mais a eloquência? Será que eu não valorizo mais o que eu faço do que o Senhor? E a minha oração, irmãos, é que dia após dia a gente possa buscar apresentar ao Senhor os seus frutos, porque Ele vem até nós e Ele deseja encontrar frutos. Frutos.
Deus não quer uma igreja de aparência, Ele quer uma igreja que está alicerçada na verdade eterna do Senhor. Ele quer uma igreja que sustenta o testemunho da fé, uma igreja fiel, uma igreja que custe o que custar, se manterá firme, honrando ao Senhor, porque convém obedecer a Deus e não aos homens. Está chegando o tempo, igreja, que nós iremos precisar entrar em verdades profundas da palavra de Deus. E uma dessas verdades é o seguinte: o cristão não tem expectativa de futuro, o cristão tem expectativa de eternidade. Porque o futuro pode ser frustrante, mas a eternidade tem um galardão preparado para nós. Às vezes ficamos tentando ter uma expectativa de futuro, irmãos. A nossa expectativa está na eternidade, porque nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As promessas de Deus não são só para esse tempo, é sobretudo para o tempo vindouro, é sobretudo para o reino que se estabelecerá nessa terra. Deus está sacudindo nossas vidas nessa manhã para ver o que sai, se é só folha ou se tem frutos também. Coloque sua vida diante do Senhor, reconheça as suas limitações. Vamos reconhecer, igreja, nossas dificuldades, nossos pecados. O problema não é o pecado em si, é a aparência de piedade, é a aparência de santidade. É quando você se acostuma com práticas pecaminosas e você não se apresenta ao Senhor em arrependimento, para que os frutos desse arrependimento possam ser produzidos. Se coloque diante do